Pessoal, segundo ano, mais uma vez, né, a gente está aqui agora para fazer a correção da atividade da semana. Lembrando que a gente a cada semana tem um ciclo semanal, né, com material explicativo, tanto para o pessoal que está de forma presencial, quanto para o pessoal que está de forma remota naquela determinada semana. Nós apresentamos um material e tentamos fechar sempre o ciclo ao longo das 4 aulas da semana que a gente tem, né? Então, aulas de explicação e sempre fechando esse ciclo com a aplicação da atividade daquela semana, né? Em relação ao material que foi trabalhado nas aulas anteriores. Então, o que é que acontece? A gente agora está tendo esse momento de correção da atividade, né? A atividade foi proposta, finalizando a semana, e a gente agora está fazendo a correção dessa atividade. E desde já a gente reforça aquele pedido, aquela orientação, para que possamos tentar cumprir todo o ciclo, né? Ou seja, não apenas nos momentos da explicação, no momento da entrega da atividade, mas também e principalmente no momento de acompanhar a correção da atividade. Porque é na hora da correção da atividade que a gente muitas vezes tira dúvidas das quais no momento de responder a atividade a gente não estava seguro, a gente não tem certeza e muitas vezes a gente não conseguiu nem responder determinada questão, não é? Então, essa é a oportunidade para que a gente possa tentar tirar uma parte dessas dúvidas e se mesmo após a correção da atividade, nesse momento de vídeo, se persistirem dúvidas, que vocês não hesitem, podem entrar em contato comigo, que eu vou procurar explicar de uma forma melhor para tentar tirar essas dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá bom? Então nós vamos agora fazer a correção da nossa atividade, desse primeiro tópico do conteúdo visto nessa primeira semana de março, né? De 1 a 5 de março, quando a gente iniciou essa primeira parte no nosso primeiro bimestre de Química, nos conteúdos de soluções, trazendo esses dois tópicos, que é a respeito da introdução ao estudo das soluções, né? Essas noções iniciais sobre o que é que significa soluções e sobre também as dispersões, tá bom? Então, ao longo das questões, a gente vai corrigindo e vai debatendo e ao mesmo tempo fazendo uma breve revisão dessa parte do conteúdo, tá ok? Então vamos lá. A primeira questão, pessoal, é uma questão de acordo com aquilo que foi explicado, uma questão aberta, né? Tem a ver com essa primeira parte do primeiro tópico do nosso conteúdo de soluções, que é justamente a introdução, as definições mais básicas e introdutórias mesmo a respeito desse nosso primeiro conteúdo bimestral, que seria da definição do que é solvente, da definição do que é soluto e também da definição do que é solução, tá certo? Então a gente traz uma definição aqui, né? E qualquer coisa a gente pode comentar a respeito dessa definição. A gente pode dizer que solvente é a substância chamada de dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. E como sempre é bom dar um exemplo para poder a gente entender melhor, né? Primeiro a gente fala sobre solução. E lembrando que antes da gente começar essa parte do primeiro conteúdo do segundo ano, nas 2 semanas anteriores nós revisamos alguns tópicos importantes, né? Principalmente quando a gente falou sobre fenômenos, né? Os dois tipos de fenômenos, fenômenos físicos e fenômenos químicos, as características e exemplos de cada tipo. A gente falou também sobre substâncias, né? Significado de substância, dentro de substância pura, os tipos de substância pura simples e composta. E também finalizamos a nossa revisão comentando um pouco, relembrando um pouco a respeito das misturas, né? Principalmente misturas homogêneas e heterogêneas. E solução entra na parte de misturas homogêneas, né? Então, solução realmente é a mistura homogênea. Quando fala mistura, a gente tem a união de 2 ou mais substâncias juntas. Nessa questão do solvente, a gente pode dar o exemplo de uma solução, por exemplo, com água e açúcar, água e sal, que são os exemplos mais comuns, né, para a gente explicar. Então, no exemplo de água e sal, a gente teria o solvente, a água, que é também chamado dispersante, né? É aquele que dissolve o outro. Esse seria o exemplo de solvente. Já soluto é justamente a outra parte. Então a gente traz uma definição que diz assim: é uma substância que pode ser dissolvida por um solvente para criar uma solução. Então no exemplo de água e sal, né, o sal é o soluto, a água é o solvente. E os dois juntos formam a solução.
né? Então, solução são misturas homogêneas compostas por um ou mais solutos diferentes, dissolvidos em um solvente. Então, aqui que a gente coloca, né, naquela parte que é dissolvida em outro componente, a parte que é dissolvido é chamada de soluto e a parte que dissolve é chamada de solvente, e os dois juntos resultam em uma solução, que é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que tem uma única fase, um único aspecto visual. Quando você analisa, você não consegue ver a separação daquelas substâncias que estão ali, né? Porque elas apresentam, na sua visão, um único aspecto visual, ou seja, você não consegue ver diferenciações na sua composição, tá bom? Então, a segunda questão pergunta para a gente: a principal característica de uma solução é: alternativas A, ser sempre uma mistura homogênea, B, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida, C, ser um sistema com mais de uma fase, D, ser homogêneo ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura, e E, ser uma substância pura em um único estado físico. Olha só, pessoal, alternativa A é sempre uma mistura homogênea, está correto, né? A solução tem que ser mistura homogênea, que a gente não consegue ver diferenciação. Então seria ela, mas vamos confirmar porque é que as outras estão erradas. Vamos ver aqui. Letra B, ela possui sempre um líquido com outra substância dissolvida? Não, não é obrigado a ter sempre líquido, não. A gente pode ter soluções com exemplos, tanto com substâncias em estados diferentes, como no caso do sal e da água, como também em mesmo estado, né? Do qual a gente poderia ver vários exemplos dos quais a gente até comentou no momento de revisão, né? E nessa parte introdutória de soluções. A gente pode ter soluções entre sólidos, entre gases, entre líquidos também. Letra C, então a B é falsa. Letra C, ser um sistema com mais de uma fase? Não. Se é solução, é mistura homogênea. Se é mistura homogênea, obrigatoriamente será monofásico, vai ter uma fase só, tá certo? Letra D, ser homogêneo ou heterogêneo, dependendo das condições de pressão e temperatura. Não pode ser heterogênea, ela sempre será homogênea. Letra D está errada. E a letra E, ser uma substância pura em um único estado físico. Não é substância pura, é mistura, né? Então, mistura já está dizendo união de várias substâncias. Então, não é uma substância pura. Realmente, a certa é a letra A. Alternativa A é que é a correta, ok? Então, passando agora para a nossa próxima questão, diz o seguinte: assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Vamos olhar aqui bem direitinho, né? Opção A, água de torneira, mar, granito. B, granito, mistura de água e óleo e ar. C, petróleo no mar, granito, água destilada. D, água pura, gás nitrogênio, ouro puro. E E, ar, água de torneira, ouro 18 quilates. Vamos analisar essa parte aqui, né, pessoal? Olha só, água de torneira, sim, né? Se você pegar a água que sai da torneira, considerando que não seja uma água muito suja e barrenta, né? Uma água que chega normalmente na nossa torneira, e você separar no ambiente, assim, num copo, você não vai ver diferenciações na sua composição, né? Então, o aspecto visual não dá para você diferenciar. Então, a água de torneira tá ok. Mar, né? Quando ele fala mar, ele pode estar se relacionando a várias coisas, mas se a gente considerar a água do mar, muitas vezes a água do mar ela tem bastante concentração de cloreto de sódio, né? Sal, e tem delas que se você esperar um tempo, você vai ver uma parte do sal ficar depositado, né? Não diluído, não dissolvido na água. E o granito também, ele apresenta, se você pegar um pedaço de granito, você vai ver pequenas colorações diferentes naquela pedrinha de granito, vai ver diferenciações também na sua coloração, com os pontinhos de cores diferentes, tá bom? Então a letra A não é, né? Porque o mar não seria, e o granito também não. Letra B, então a gente descarta, onde tem granito a gente descarta, né? Então descarta a B e a C. Vamos olhar entre a D e a E. Quando ele diz água pura, né? Então já está descartando aí, né? Porque a substância pura a gente não considera. Gás nitrogênio é N2, né? Gás nitrogênio a gente tem, o nitrogênio é duas partículas de nitrogênio.
Então aí não é, uma solução porque não é uma mistura homogênea, é uma única substância, tá bom? Então realmente vai ser letra E. O ar, né, a composição de vários gases diferentes, mas que você não consegue ver a diferenciação quando olha. Água de torneira também você não consegue ver a separação dos componentes. E também ouro, 18 quilates, que é uma mistura de mais de um tipo de ouro, mas você, quando olha você também não consegue ver a diferença entre eles. Tá ok? Vamos para a questão 5. Alguns medicamentos trazem no rótulo, diz assim: agite antes de usar. Você pega um medicamento, ele pede para agitar antes de usar. Esse procedimento é necessário se o medicamento for uma. Aí fala, opção A, mistura homogênea, B, suspensão, C, solução e D, dispersão coloidal. Pessoal, essa parte aqui, a parte da questão 5, já entra no segundo tópico que a gente explicou nas aulas, né, anteriores à atividade, que é justamente os tipos, né, de dispersões que a gente tem. 3 tipos principais. A primeira, que é a solução chamada solução verdadeira, né? A segunda, que é chamada de solução coloidal, e a terceira, que é a suspensão. O que diferencia muitas vezes não é o aspecto visual. Às vezes o aspecto visual pode fazer você se confundir. O que vai diferenciar é justamente o tamanho da partícula, né? O tamanho dessas partículas que compõem. Eles medem, tem uma medida que chama nanômetro, né? E esse nanômetro seria, o que seria essa medida? Seria você pegar 1 metro, o tamanho, né, o comprimento de 1 metro, e dividir em 1 bilhão de partes, tá certo? Porque o nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metro. Quer dizer o seguinte, você pega o tamanho de 1 metro, né, que é 100 centímetros, e divide em 1 bilhão, são 9 zeros, né? 1 bilhão de partes. Aquele pedacinho vai ser chamado nanômetro. Então, se esse componente da mistura, né, quando você pegar aquilo ali, se você observar, a olho nu você não vai conseguir ver. Através de auxílio microscópio também você não vai conseguir perceber isso, né? Só de ultramicroscópio que você talvez percebesse essa separação. Então, se você tem de 0 a 1 nanômetro, né, ao tamanho de 0 a 1, caracteriza uma solução chamada solução verdadeira, tá bom? Se você tem de 1 até 1000 nanômetros, você vai considerar, de 1 até 1000, você vai considerar que é uma solução coloidal. E acima de 1000, aí você tem uma suspensão. A diferença da suspensão é que ela, se você deixar com um processo parecido com uma decantação, né, ela vai concentrar aquelas partinhas um pouco mais pesadas, com um certo tempo, ela vai depositar no fundo do recipiente. Isso acontece também com alguns tipos de sucos artificiais, refrigerantes, que às vezes você chega lá na prateleira e ele, como ele é colorido artificialmente, né, que tem corante, você vê que a parte de baixo ela está mais escura. É como se tivesse umas partezinhas ali boiando e depois ela depositou no fundo e ficou mais escura. Quando isso acontece, depois de um tempo, a gente chama que é suspensão, tá bom? A solução coloidal, ela não assenta com o tempo, né? Ela não assenta com o tempo, mas ela, através de um microscópio comum, você consegue perceber a separação dos seus componentes, tá bom? Mas nesse caso aí está dizendo agite antes de usar, certamente ficou uma parte mais separada, mais no fundo do recipiente, e você tem que agitar para poder ela se misturar novamente, né? Então seria a quinta questão, alternativa B. Isso é um exemplo de uma suspensão que precisa ser agitada e misturada de novo para que os componentes procurem ficar mais unidos durante um certo tempo. Se passar um bom tempo, depois vai acontecer de novo de ficar aquela parte separada, né? A parte mais densa fica mais no fundo do recipiente, tá bom? Vamos olhar a sexta questão, né? A nossa penúltima questão diz assim: coloque SV para a solução verdadeira, que são aquelas de tamanho menorzinho, tá bom? Que você não consegue ver nem com auxílio, muitas vezes, microscópico, né? SC para a solução coloidal, aquela que é um pouco maior, que já com o microscópio dá para perceber, e S para suspensão, aquela que é maior ainda, que às vezes até num processo de decantação um pouco mais demorado, você consegue ver a separação visual dos componentes, tá bom? Das partículas. Então veja, o diâmetro médio de suas partículas vai de 1 até 1000, né?
apesar de parecerem homogêneos a olho nu, a nível microscópico, são heterogêneos. Olhando você não consegue ver separação, né? Mesmo que passe um bom tempo, mas quando você olha no microscópio você vai ver uma separação. E o mais importante também é a identificação desse tamanho. O tamanho é entre 1 e 1000. E a gente falou que quem está nesse intervalo de tamanho aí é a solução coloidal, né? Ela tem um tamanho maior do que a solução verdadeira, porém menor do que a suspensão. É o tamanho intermediário. Então aí na letra A seria SC, solução coloidal, tá bom? B. São misturas com grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas. O tamanho médio é acima de 1000, quer dizer que é maior ainda do que a solução coloidal. Então a gente tem aí suspensão, né? A gente tem um exemplo de suspensão nessa parte aí, que com o tempo você dá para ver a separação, tá bom? No caso aqui, o tamanho médio das partículas é acima de 1000, né? Suspensão, letra S para suspensão. Agora só vai sobrar, né, a solução verdadeira, que justamente diz assim: são misturas homogêneas translúcidas com diâmetro médio das partículas, ou seja, você não consegue visualizar, né, nem com auxílio microscópico. Então, seria a solução verdadeira, é o que tem menor tamanho das três. Tá ok? E agora a gente analisa a nossa última questão, que é de assinalar, que diz assim: ó, dentre os seguintes materiais, aí eu tenho 1. Maionese, 2. Iogurte, 3. Azeite de oliva, 4. Refrigerante. Podem ser classificados como dispersões coloidais. Pessoal, é aquele que é de intermediário, né, nível intermediário, que é maior um pouco do que a solução verdadeira, porém você não consegue ver diferenciação visual, né? E eles só poderiam ser utilizados, né, se fosse usando um ultrafiltro, né, para poder fazer essa separação. Ele tem um tamanho intermediário, mas ele é maior um pouquinho que a solução, tá certo? Então, veja só, desses aí a gente poderia classificar maionese. A maionese, a composição principal dela é óleo e ovo, né? Por mais que você não perceba essa diferença, por mais que com o tempo ela não vai separar as cores, porque se separasse seria um exemplo de uma suspensão, mas com auxílio de microscópio você vai ver diferenciação na sua composição. Então a maionese se encaixa sim como um exemplo de dispersão coloidal, né? Então ela é chamada de coloide porque ela é maior um pouquinho que a solução verdadeira, o tamanho das partículas, e menor do que a suspensão. Tá bom? Não dá para ver a separação visual a olho nu, mas dá para ver a separação através de auxílio microscópio. Então A1 realmente é um coloide. 2. Iogurte. Iogurte é a mesma situação, né, da análise da maionese. Ou seja, você só consegue ver a separação utilizando microscópio. A olho nu você não consegue ver essa separação, certo? Então ela é um coloide. Aquela que você, mesmo utilizando o microscópio, não consegue ver separação nas suas partículas, é classificado como uma solução verdadeira, tá bom? E aquela que você consegue ver separação visual depois de um bom tempo, né, um processo de decantação um tanto demorado, seria suspensão. Então, o iogurte se enquadra na mesma explicação da maionese, né? Então, vamos passar agora para azeite de oliva. Azeite de oliva, nessa parte aí, pessoal, se você deixar um bom tempo, você vai ver diferenciação na sua separação, né? Você vê uma parte que fica um pouco mais concentrada do que outra, mas é assim, ela é um pouco acima de coloide, né? Então a diferença dela para um coloide não é tão grande não, mas o tamanho dela é um pouco acima, por isso que ela vai se encaixar como suspensão, tá bom? E refrigerante, são muitos componentes que tem no refrigerante, eu falei até para vocês, né, que dependendo do tempo que ficar e do tipo do refrigerante, você vai ver uma separação, ficar uma parte mais concentrada do que outra, mais escura do que outra. Então se encaixa aí também como suspensão. Então 3 e 4 seria suspensão, 1 e 2 seria coloide, né? Solução, dispersão coloidal. E ele quer saber justamente os que são coloides, né? Então, resposta certa, as alternativas 1 e 2, tá bom? Essas partes iniciais são mais de conceituações. Tem algumas coisas que são parecidas, podem confundir, né, como essa classificação de solução verdadeira, solução coloidal,
que é também chamada de coloide, ou suspensões, pode ser que nos confunda, tá bom? Então essa foi a correção da nossa atividade. Se mesmo após acompanhar essa correção persistiu alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Tentar solicitar, que a gente vai tentar explicar de uma forma melhor para ver se vocês compreendem e a gente possa dar prosseguimento ao conteúdo, né? Tendo entendido aquilo que já foi visto anteriormente, tá bom? Então estou à disposição e até a próxima aula.